depois de quase 60 anos, ou mais, vamos ver que há mais, que esta questão foi posta. Eu queria começar com uma questão toponímica nos poderes próprios. Permitam-me que vos anuncie a minha disponibilidade para alterar o nome da via. Eu já o fiz em 94. Anteriormente chamava-se Avenida Central, que ia mais ou menos da Rua do Corvo até Poente de Coimbra, quase até ao Beco de Fanato. Em 1994, quando da discussão final do Plano Diretor Municipal, foi decidido que aquilo que vinha sendo designado, e veremos documentadamente, e era assim, como Avenida Central, foi alterado para Via Central. Via Central é um corredor de circulação de pessoas, de módulos de transporte, viaturas. E via porque a toponímia dirá um dia qual há de ser o nome definitivo. Depois desta semana, admito francamente a hipótese de, usando os poderes de toponímia, designá-la, não o farei de certeza, mas designá-la, em vez de Via Central, já alterei em 1994, alterar a designação para Via das Coisas. Não sei, deixa estar a reflexão de todos. Porque tem havido tanta coisa neste território que é impressionante. No respeito pelo património, e é esquecido. Nas ofensas que são feitas e foram feitas já, é esquecido. E, portanto, para quem defende à partida que é melhor construir que destruir, o projeto aprovado pela Câmara Municipal é um projeto adequado para intervir neste espaço, acabando com esta chaga, com esta cratera que temos no coração da cidade, que é física e é também já social e humana. E tenho a certeza que quem disse tantas boutadas nos últimos dias sobre a matéria em causa, objetivamente, não conhece, por alguma razão, os caminhos da nossa cidade. O que estamos a trazer para o tempo atual é a assunção deliberada, determinada de se fazer o cerzimento do tecido urbano da cidade e o tecido humano da cidade. Foi suscitada, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal mandou-nos, comunicou-nos para dar parecer sobre a proposta de referendo e, procurando cumprir o Instituto do Referendo, a legislação, foi feito um parecer. Eu devo confessar que me interroguei várias vezes parecer sobre o quê? Mas, bom, todos os profissionais juristas que me acompanharam disseram que tem de ser um parecer confinado a este parâmetro. Ok? Está feito, foi submetido à Câmara, que é reunião extraordinária, porque há 5 dias apenas para poder adotar o parecer. Foi feito e eu assinei-o depois de aprovado pela Câmara. Mas este parecer tem muito mais pareceres a montante. E é isso que eu quero dizer aos senhores deputados. Porque tem muito mais componentes a montante. Confinámonos exclusivamente ao que se encontra definido no Instituto do Referendo. Uma apreciação formal e nada mais. Por isso, de certo, se nota na escrita que é seco. Verão alguns sem dificuldade que não foi escrito por mim. Não foi um conjunto de pessoas técnicas que intervieram, da Câmara e do exterior, a quem pedimos apoio, porque o Instituto do Referendo é muito peculiar e como estabelece tudo isto, lidos, compulsados os pareceres, os acórdãos do Tribunal Constitucional, que é quem, em definitivo, se pronuncia sobre isto, são muitos já. Tive o cuidado de os ler e tivemos o cuidado de os ler e consultar, e, portanto, em síntese, o parecer que está é um parecer formal, na dúvida sobre o objeto do parecer. Eu diria mesmo que, a olhar para as faixas que estão espalhadas por a cidade, a pergunta das faixas é mais clara que a pergunta do texto que entregaram ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal requerendo um referendo. Mas, enfim, compreende-se isso. O que é que nós temos de facto? Temos uma parte do tecido urbano do coração da cidade que foi esventrado. Eventualmente, eu tenho algum receio dos referendos. Não é medo da democracia, é dos referendos.
veja-se o resultado desgraçado para a Europa, que é o Brexit e o referendo. Que, tendo chegado onde chegou, uma parte dos que lutaram com grande afinco e, digamos, cinismo a favor do Brexit, agora dizem descaradamente, desavergonhadamente, irresponsavelmente, que estão arrependidos e que deve ser repetido o referendo. Como se a democracia fosse uma brincadeira de irresponsáveis. Como se as decisões políticas fossem uma leviandade de circunstância ou de ímpeto momentâneo. Não. Não são. A Câmara Municipal, o município, os órgãos municipais pronunciaram-se. Aliás, houve mesmo, do ponto de vista formal, em 2012, a abertura da discussão pública deste dossiê. Tive a oportunidade de consultar os contributos. 0. Tive a oportunidade de consultar quantos intervieram e não estavam distraídos. Será que estávamos todos distraídos? Penso que não. E foi assim adotado, depois de consulta pública, formalmente, legalmente convocada, promovida, publicada no Diário da República, cumpridas as regras. Quem gosta de democracia diz que as regras sejam, enfim, sejam afeiçoadas. Não, a democracia é mesmo isto. A consulta pública que foi feita sobre o plano estratégico, que depois concluiu pelo programa da ARU, Área de Reabilitação Urbana da Baixa, concluiu por aquilo que está consignado e estamos a seguir escrupulosamente. Para que se entenda isto, se antes das demolições, que por lei nas áreas que estão sujeitas a uma declaração de impacto ambiental, tivesse havido discussão pública antes das demolições, talvez houvesse pertinência e houvesse daí virtude. Olha, eventualmente ter-se-ia evitado a destruição bárbara, ou menos, mas talvez mais pudesse ser aproveitado, da fábrica do Loureiro dos Cafés. E a grande ignorância sobre a realidade da cidade humana, social, económica e urbana levou àquela demolição precipitada e ingrata, injusta, desnecessária. Mas enfim, está feito, está demolido. O que nos deparamos hoje, é com um espaço degradado, do ponto de vista físico, do ponto de vista humano ou social. Isso aumenta a nossa preocupação. E tudo isto por causa de quê? Não é só por causa do metro Mondego, ou do sistema de mobilidade de Mondego, e onde também foi aprovado, no âmbito do qual foram feitos os projetos, mas também da estratégia da ARU, que incluiu as deliberações da Câmara e da Assembleia Municipal que levaram à integração do município numa entidade que está a intervir no processo que se chama Fundbox, através da CERU, de modo a que se promovesse, se realizasse de facto, se impulsionasse a reabilitação do coração da cidade. Neste momento estamos como? Com um nó cego. Uma declaração de impacto ambiental que foi decretada, foi implementada no pressuposto de que o metro Mondego seria em carris de ferro. E a lei determina, obrigatoriamente, dia. Para isso, nessa declaração de impacto ambiental, que depois foi reajustada por proposta da Câmara, e bem, isto antecedeu, e estou a dizer e bem, para que fosse mais cuidada a forma radical como a declaração de impacto ambiental para carris de ferro que havia sido aprovada. E foi acolhido e foi atualizada a dia a declaração de impacto ambiental, pressupondo que, determinando que a Rua da Sofia, para esta operação ser feita, teria de ter a circulação no sentido nascente-poente e ser interditada à circulação no sentido poente-nascente, ou norte-sul, enfim. De lá para cá, dado o ponto em que nos encontramos. E foi adotado pelos órgãos autárquicos, Câmara e Assembleia Municipal. Adotado isso, é do elementar bom senso que a operação da intervenção na Rua da Sofia não pode ser feita sem que a via central esteja, ou via das coisas, se quiser, esteja circulável. Ninguém de bom senso faria
o corte, a interrupção abrupta de acessos a serviços fundamentais, incluindo órgãos de soberania, que se localizam nas imediações, a funções económicas, comerciais, designadamente, que se situam na mesma área, a atividades sociais relevantes que ali têm lugar. Para quem diz que não há estratégia, quem gostar de ler, eu remeto para a estratégia aprovada pelos órgãos autárquicos. É essa. Esta coisa do troca-tintismo, de ontem era assim porque era do outro e agora é assado porque é minha, não. Eu não prefiro isso, já tenho tempo de vida que chega, incluído como autárquico, para, várias vezes o disse e mantenho, eu prefiro acrescentar, sempre possível aperfeiçoar o que estiver ao meu alcance ou de quem comigo trabalha. Mas a missão é esta, para fazer uma cidade melhor, para valorizar Coimbra. Esta é a matriz. E a estratégia é essa. A estratégia, portanto, é mais do que conhecida, foi mais do que sufragada em diversas circunstâncias e tempos. E é essa que deve ser empreendida. No âmbito desta estratégia está adjudicada a construção da via de circulação, cujo nome, que vou dizer, não é exato, é o que agora corre no âmbito dos planos de atividades, em Costa da Sofia. Alguns da Rua de Aveiro até aqui, à Rua de Monterroia, que está em processo de adjudicação, para reduzir a pressão automóvel sobre a Rua da Sofia. Mas não vai chegar, temos todos consciência disso. Porque a circulação, os movimentos pendulares de transportes públicos é a Rua da Sofia. É a Rua João Machado, é o outro ao lado cujo nome não me ocorre agora, e a Rua da Sofia. É o sítio da cidade onde há mais viaturas de transportes públicos por minuto. É o sítio da cidade onde há riscos acrescidos de poluição e uma das fontes de poluição são as nossas viaturas de transporte público. Não é atribuir a culpa a eles, ao SEMTUC. É que o SEMTUC só pode ter renovado a frota, menos poluente, é desejável que isso aconteça, se o sistema de mobilidade de Mondego desenguiçar. Se ele tiver equipamento para transportar pessoas, que é isso que nós queremos que se faça, para ele circular. É pela via central, ou agora, digo assim, também a via das coisas. Referendar, nesta altura, quer objetivamente significar o seguinte. Primeiro, a ilegalidade, do meu ponto de vista, mas são os tribunais que decidem, o Tribunal Constitucional, enfim, há órgãos próprios para isso. Mas eu arrisco a dizer, eu que tenho a 4ª classe, e portanto não sou doutor, eu que tenho a 4ª classe, lendo a lei do referendo, é importante dizer aos senhores deputados que no momento em que, no segundo seguinte, a ser deliberado aprovar aqui o referendo, toda a operação do sistema de mobilidade de Mondego, de reabilitação urbana, de construção da via ou desconstrução da via e desconstrução é impossível, porque ela já foi feita e estavam a dormir alguns que agora acordaram, parece, foi tarde, determina a lei do referendo que é, no segundo seguinte, suspensa toda e qualquer atividade ou operação. Será que se quer, dos 30 milhões de euros que estão no Orçamento de Estado deste ano, nos 30 milhões de euros são mobilizáveis de fundos comunitários para esta operação, no conjunto de 60 milhões de euros que permitem pôr o sistema de mobilidade a funcionar? Será que querem que isso vá para os STCP, para a Carris, para o Metro, para os outros, como tem ido? Esta é a questão. Formalmente aprovado o referendo, não quer dizer que ele se vá realizar. E a democracia não é um simulacro, é um ato de responsabilidade. Quer dizer que é metido o pau na roda, de uma forma evidente, porque decorre da lei, todos os órgãos ficam inibidos de intervir. Metro Mondego continua a fazer o que fez até agora. Caladita, queda, e pronto, ela vai ter os seus salários, justamente, merecidamente pagos. Mas não fará mais nada. A Câmara Municipal ficará de mãos atadas. O Fundo Box, que é um fundo imobiliário fechado criado pela Câmara Municipal de Coimbra, também, que responde perante a CMVM, ficará bloqueado. Porque isto não é meter caixotes. Alguns dos seus deputados aqui antes interveio dizendo que era um Lego. Está bem, mas isso não é uma coisa de criancice. O que é apresentado publicamente não é uma criancice. São projetos de arquitetos credenciados, projetos de execução para realização das obras no espaço sobrante da intervenção necessária para a circulação via central. E é isto que propomos, não é um Lego. Eu imagino que ali uns quadraditos, umas coisas pintadas de cores diferentes do Lego, exatamente para não estar a usurpar direitos próprios dos autores dos projetos.
E os que publicamos é com a autorização dos próprios. E o trabalho que foi feito é uma partilha de informação para acabar com a ignorância e a da ignorância que as coisas têm levado ao estado em questão. Há uma cratera no coração da cidade, há um problema físico urbano miserável e há uma questão altamente preocupante, que é a degradação social do espaço. E aí temos de intervir. E não pode ser com brincadeira de democracia. Digo isto com esta veemência porque, dos relatos que me chegam, de mês a mês aumenta a pressão de, permita-se a expressão, de marginalidade que ataca aquele território, porque a cidade não tem espaços vazios. E começa a ser difícil, mesmo que se aperfeiçoe o Conselho Municipal de Segurança, e eu não defendo soluções securitárias, é necessário levar para ali atividades humanas, humanizar o espaço, no respeito pelas organizações das cidades, um conceito mais moderno que existe e é o que está feito e apresentamos. Eu procuraria de forma sumária, eu dou por conhecido, permitam-me que diga assim, uma primeira demonstração do que nos propomos fazer, porque não era sabido, ou era alegadamente não sabido, e mesmo alguns que não sabiam de forma interesseira e reacionária, diziam que sabiam coisas estranhas. Eu vou declarar perante vós, honradamente, o seguinte: não sou proprietário de nenhuma parcela, nem das expropriadas nem das outras. Não sou sócio de nenhuma empresa conexa com esta área da nossa cidade. Nunca tive a oportunidade, nem quis intervir profissionalmente neste setor, neste sítio da cidade. E, portanto, a minha declaração de interesse é esta. Sou solidário, responsavelmente envolvido na obrigação coletiva que temos de acabar com aquela chaga, com aquele desventramento que foi feito na cidade, que está sem préstimo, é um arneiro. O arneiro é um terreno improdutivo e sem préstimo. E aquilo está a prestar apenas para atividades perversas no coração da cidade. E, portanto, o apelo que aqui faço é à nossa postura cívica de cidadãos responsáveis pela proteção da nossa cidade. É possível intervir. Para isso teremos de desbloquear o que está na Assembleia Geral da Metro Mondego. Para isso não poderemos permitir que agora alguém queira vedar o território. Seria criar guetos protegidos. É interessante. Acabou de entrar na Câmara um requerimento para determinadas propriedades serem cercadas, fazer uma muralha dentro delas, que é para abrir-se um buraco a alguns, para os marginais tomarem conta e depois nem de polícia armada se lá entre. Não pode ser. Não pode ser. E o desafio que fazemos é de assumirmos coletivamente, partilhadamente, sem denegrir, de forma responsável, serzindo a cidade, ajudando a que a cidade seja um todo, ligando a cidade ao rio, é a expressão conhecida. Há tanto texto escrito sobre isto, há tanta necessidade sentida sobre isto. E agora quer-se fazer um simulacro de democracia. Eu não reconheço que isso seja mais democrático do que a eleição que nos legitimou a todos. Não reconheço. A pergunta do requerimento é capciosa. A das faixas é mais clarita um bocadinho. Incomoda tanto aquilo que se faz hoje nas cidades de colocar num sítio onde se vai intervir, de modo significativo, colocar o projeto para os cidadãos, todos os cidadãos conhecerem o que lá está. Queriam que se sonegasse a informação. Não, está lá na parede. Incomoda. É da vida. É participação da informação. É partilha de informação. Isto é importante. Porque foi afirmado, ainda hoje aqui, nem com aquela coisa ali posta, foi aqui afirmado que íamos demolir 3 prédios. É mentira. É mentira. É demolido o resto do primeiro andar do prédio central, que é o prédio ponte na designação técnica, dizem os arquitetos e os engenheiros, e eu respeito esse nome. É reabilitado o prédio da farmácia Luciana e Matos. Reabilitado. Era previsto demoli-lo, é verdade. Incluído demolir metade da Casa Arinhas. Achamos que não era preciso. É necessário intervir reabilitando um prédio, e essa reabilitação terá de ser profunda, porque o prédio está em derrocada. Veja-se como estão as fachadas do prédio da pastelaria, que está escurado de emergência, que começou em risco iminente de ruína.
Vai ter de ser reabilitado, desmontado, é provável, reconstruído, sim. Aproveitando as partes posteriores do prédio, sim. É útil. Faz parte dos compromissos. Alguém terá lembrado que promove agora o pau na roda do que resultaria para o erário público indemnizar os expropriados, os herdeiros dos expropriados, os que foram desempregados, os operários da torrefação do Loureiro dos Cafés. Era uma fábrica exemplar aqui no meio da cidade. Alguém fez as contas a isso? E as outras atividades sociais e económicas que ali ocorreram? E os prejuízos que isto está a causar a todos os demais? Querem meter pau na roda? A responsabilidade tem de assumir é esta, mas tem de o dizer com clareza, porque a questão é muito séria. Muito séria. E como temos todos, ou quase todos, idade bastante, nós dizemos conhecer a cidade. Pois é, somos testemunhas desta degradação que foi gerada. E é um dano grave à cidade. Cheguei a ter a oportunidade de ler que violávamos o acordo, o contrato com a Unesco para o Património Mundial. Haja seriedade. Seriedade, meu caro senhor deputado. O projeto da Via Central integrou os documentos. Foi expressamente escrito na classificação de Coimbra como Património Mundial. Haja seriedade. Foi expressamente escrito. E isso é uma responsabilidade da Câmara. Fazer, valer e proteger. Estamos a proteger o bem? Estamos. A proteger o património? Estamos. Terá sido adulterado o uso do património? Talvez. Não é tempo só agora para perdermos com isso. Basta conhecer o que a cidade avançou, o que evoluiu e quais são as ambições da cidade e do país. Esta saga da Via Central está quase a transformar-se numa questão de gozo nacional sobre Coimbra. Isso indignifica este símbolo. Com as queixas que se me façam sobre capacidade intelectual ou outras, dou de barato, retribuo e porei um espelho ali, está um espaço que vai ficar livre da zona de intervenção. Para mim e para todos. Tem havido expressões absolutamente inaceitáveis na discussão democrática séria. O Sr. Aguiar Gonçalo Verde, por exemplo, esteve presente em atos públicos diversos, discussão pública diversa, e disse o que disse, é conhecido, está publicado. Em atos, sessões onde estive, sessões onde estiveram outros, alguns estão aqui presentes. Haja seriedade e honradez no que se afirma. Não é mistificação, não é atemorizar. Não estamos interessados, nem faremos destruição de património. Se alguém olhar para este prédio que vai ser desconstruído, verificará e sabe a data em que foi construído é recente, a qualidade em que foi construído é conhecida, o estado de degradação em que ele se encontra, para quem está interessado, é conhecido. Estamos a reabilitar património. Precisamos que o Fundo Boxe realize o objeto social para que foi constituído. Precisamos que os quarteirões onde foi definido, onde foram aprovados os projetos, onde foram consolidadas as responsabilidades da Câmara e dos parceiros que associam no Fundo Boxe, que realizem o que é preciso, o que a cidade precisa. Precisamos que a questão do Metro Mondego, o sistema de mobilidade de Mondego, seja desenguiçada, porque isto já é uma saga que não tem compreensão possível. Não tem. A forma racional é intervir. O projeto que a Câmara Municipal adotou é para conter o mais possível a afetação do edificado, é pela reabilitação urbana em tudo o que é de mais atual para a reabilitação urbana e é com a participação de especialistas, arquitetos, engenheiros, arqueólogos, sociólogos, dos bons que há em Portugal. A maior parte prestou serviços, não fui eu que otorguei o contrato, antecederam nisso, e eu respeito, e devo dizer aqui, e bem, não se venha agora meter o pau na roda com mistificação de questões que não existem. Eu compreendo que isto tudo dê para querelas políticas divertidas, mas é para quem se diverte à custa da política e à custa da democracia. E como conhecemos e sabemos, sempre que isso acontece,
o mundo retroage. A sociedade fica pior. E, portanto, o apelo mesmo é que haja seriedade e honestidade intelectual nas afirmações. Não são 3 prédios que são demolidos, é o prédio do meio que será demolido, em parte, para fazer lá um edifício ponte, é assim que dizem que se chama, onde passará o sistema de mobilidade de Mondego e haverá circulação complementar de automóveis, complementares à Rua da Sofia, que se quer pôr como único sítio de trânsito para reduzir a pressão e a poluição, a pressão automóvel e a poluição, e a construção que está desencadeada já para construir o prédio da Encosta da Sofia. Este é o nosso projeto e esta é a estratégia. E é o nosso partilhado. Como prova de que não estamos a inventar a roda, o espaço onde decorre a operação é este. É de todos conhecido. Isto passa a seguir para onde? Como é que se... Ok, está resolvido. O projeto que é apresentado desenvolve-se neste corredor, e eu refiro corredor, porque o desejável é que chegue da Beira-Rio, da Avenida Cidade de Emínium, onde temos em curso a operação da reconstrução dos muros, onde precisamos da autorização das autoridades que têm jurisdição sobre o caminho de ferro, para podermos abrir, ou podermos atravessar a linha do caminho de ferro, é uma questão para resolver, temos esse problema também no Arnado, e vem até à Rua Nicolau Rui Fernandes, na área livre entre a Câmara Municipal e o Caixa Geral de Depósitos. É a projeção disso. Aliás, como a lona, como a planta que apresentamos ali, segundo os projetos aprovados da autoria de Gonçalo Viva. Portanto, é da loja do cidadão, do antigo Bota Abaixo, até à Rua da Sofia, neste sítio. Este espaço tem sido um espaço sujeito a muitas coisas. Muitas coisas, por isso a via das coisas pode ser interessante. A intervenção profunda, que fez uma coisa errada na Rua Visconde da Luz, cortando uma parte de uma igreja, mas está feita, não dá a hipótese de repor. Em 1936 havia um desenho, preocupação deste espaço público e que começava a evidenciar a lógica do urbanismo da época, das grandes avenidas, que foi alargando do 36 para o de Groé, onde a coisa já é mais evidente. Deixa-se ser interessante que se chamava este projeto Coimbra Nova, também há a Nova Democracia, há várias coisas assim, isto é interessante, 1940. Bom, era o delineado por de Groé, arrasaria a parte periférica das muralhas da cidade, não é bairro medieval, enfim, há que ser rigoroso, não é? Na Idade Média haveria uns caminhos que não havia construção, a não ser as barracas de couve feitas fora da muralha da cidade, não é? Mas, enfim, era preconizado na altura. Em 1956, isto é, há 60 anos, o Alberto Pessoa ocupou-se deste território e veio com esta solução, que não foi implementada, mas começaram aqui a ser botados abaixo prédios e adquiridos prédios. E se olharmos para esta planta e virmos o que está na zona livre, no espaço livre, não ocupado pelos arrolamentos, podemos ver agora, 60 anos depois, algumas utilizações urbanísticas interessantes. Claro que valorizar os terrenos que sobraram. Isto tem 60 anos. Em 1969, Januário Godinho ocupou-se disto e preconizou a solução que aqui está. Não foi admitida ou não foi aceita. Em 1971, começou a intervenção do professor Dr. Costa Lobo e delineou esta solução, que era a que estava em vigor quando nós estávamos na fase final de aprovação do Plano Diretor Municipal de 1994. E é perante este desenho que, depois de inúmeras análises, discussões, dias e noites de trabalho e a dar no terreno, que se achou que a solução teria de ser conjugada entre a Beira-Rio e a Praça 8 de Maio, ou a Rua Nicolau Rui Fernandes, e nisto intervieram o professor arquiteto Fernando Távora, que foi autor do projeto da Loja do Cidadão, e da Praça 8 de Maio, e aqui seguiu o processo nos anos 80, de modo a que o espaço da Avenida Central não fosse acabar ou arrasar com todo este tecido urbano da cidade,
como havia no Bota Abaixo, e outro tipo de intervenção mais confinada às necessidades reais da cidade, para a circulação de pessoas a pé ou em transportes públicos, ou, quando fosse caso disso, em viatura privada. Este ficou consolidado nos anos 90, com a ligação que temos delineada a partir da Loja do Cidadão e aquele corredor que depois se projeta em direção à Rua da Sofia, por aquilo que temos a seguir depois disto, até à rua, na projeção da Rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes. As demolições foram feitas e, portanto, não há volta a dar. Os trabalhos arqueológicos foram realizados, os relatórios foram feitos, a prospecção geotécnica foi feita. O que não está feito é o sistema de mobilidade de Mondego ou o metro. O estado de degradação do edificado é altamente perigoso e talvez por isso tenha sido essa periculosidade que levou a que, em tempos anteriores, tivesse sido desencadeado, a partir de 2007, 2005, 2007, por essa altura, uma operação de demolição ou de desmonte dos edifícios que estavam a ameaçar a ruína, e muitos estavam, e estão aqui na Rua Direita, ainda há bons exemplos, ou restam alguns exemplos, que devem ser observados, de prédios em ruína, de perigo iminente de derrocada para a via pública, e que as pessoas estão em risco. Feitas as demolições, nesta fase, sobrou isto. É o que lá está. Sendo isto o que lá está, uma parte destes terrenos estão destinados à implantação da via, chame-se-lhe o que quiserem, e a parte sobrante, conforme está definido nos planos estratégicos da ARU, da Metro Mondego, da CERU, como está definido, os terrenos sobrantes, que não sejam precisos para a via, são disponibilizados, devem ser mobilizados para, em articulação com o fundo box, se proceder à cerzidura, a cozer o tecido, a construir, ex novo, claro, de modo compatível, rematando este espaço vazio. Este é o projeto. E eu penso que a planta seguinte, aqui ainda mostra onde se vai intervir, e aqui estão os legos. Não são bem legos, mas pronto. Aqui estão as edificações, em que uma parte é da área de intervenção fundo box, a propriedade já foi entregue. Outra parte significativa da Rua Direita até à Rua da Sofia, que são grande parte dos prédios da Metro Mondego. Há aqui um problema. Quem quiser meter pau na roda pode metê-lo. Por exemplo, eu vou dar uma ideia. Através do Ministério das Finanças. É uma ideia. Ideia perversa, mas é uma ideia. Estes terrenos foram expropriados pela Metro Mondego na época da bolha da construção civil, em que o preço dos terrenos estava especulativo em hardcore. E foram avaliados e pagos. Um dos problemas que ainda temos que deslindar, e eu estou a dar uma ideia para meter pau na roda, essa está aí, o Ministério das Finanças, é que há uns tecnocratas, ou especialistas, melhor dito, do Ministério das Finanças, que entendem que a Metro Mondego só pode integrar este património sobrante para cozer o tecido urbano na condição de o fundo box, ou a CERU, ou a Câmara, pagar o dinheiro que eles pagaram quando se expropriaram na época da bolha e, portanto, a especulação hardcore. No último contacto havido com algumas destas entidades, a sugestão que dei é que, como a Câmara Municipal tem propriedades, na mesma base de trabalho, trocamos. E, portanto, venha daí o dinheiro nesse valor. Mas não podemos, que isso agora já não vale. Então, se não vale, não vale. Mas é o próximo em isso. Portanto, eu já estou a antever como é que isto vai ter essa dificuldade. Objetivo: refazer o tecido urbano da cidade, construindo-se os projetos aprovados, prontos, na sua generalidade, quer através da Fundo Box e ou da Metro Mondego. E fazer-se isto, voltamos ao Figência, onde se vai intervir, e agora é outra vista da zona de intervenção, onde é evidente, vista da Loja do Cidadão para a direção à Rua da Sofia, o que fica e o que se aproveita. Neste momento não se aproveita coisíssima nenhuma.
para sermos francos. O projeto que está ali exposto, porque achei que era importante publicamente dar ao conhecimento de todos, depois de ouvir tantas coisas estranhas e desconformes, e propositadamente desconformes, achei que era importante pôr no espaço físico a planta da intervenção que se propõe fazer-se, que está aprovada a vários níveis, em várias instâncias, em vários âmbitos, que está aprovada e que urge concretizar. Esta é a solução. O facto de aqui termos um tipo de carruagem, permita-se que diga que eu não sei se é esta carruagem assim, com trilhos, ou com carris, ou outra. Isto aqui é a minha opinião. O importante é instalar o sistema de mobilidade de Mondego em condições de transportar pessoas. Nós precisamos disso até para a renovação, de um modo ou do outro, da frota do SEMTUC. O sistema de mobilidade em Coimbra, cidade, e Coimbra, zona periurbana, é fundamental e ela depende da definição que tem de ficar pronta até o mês de outubro, designadamente por motivos de fundos comunitários. Tem de ficar decidido até outubro e eu espero que se consiga isso. Um apontamento da parte posterior daquilo que foi a democrática, é previsto o desmonte de uma parte interior e reaproveitadas, conforme o projeto do arquiteto Gonçalo Verne, reaproveitadas as cantarias para fazer umas arcadas que se vêem do outro lado do túnel. Mas reafirmo que não sei se isto vai ter carris, se não. Não me é indiferente. Mas para mim o determinante é ter veículos de transportes públicos adequadamente instalados e a transportar. Se for o BRT, que seja. Coimbra foi uma cidade pioneira quando comprou trolleys. Mobilidade elétrica. Há mais de 25 anos eu tive a oportunidade de andar em Londres numa viatura, num veículo de transporte público, coletivo, melhor dito, movido a hidrogênio, água. Por alguma razão depois isso não vingou no mercado, não sei se é alguma coisa a ver com a política de petróleo, enfim. Portanto, eu não me vinculo se é com carris, se é sem carris. Aquilo que o Presidente da Câmara afirma é que é urgente instalar um sistema de mobilidade de transporte de pessoas. E como isto é um tipo de veículos que vão para linhas especiais, é condição sine qua non para a Metro Mondego que o sistema de mobilidade transporte pessoas desde Nascente de Coimbra, no corredor da linha da Lausanne, até Coimbra B. E é fundamental que, ao mesmo tempo, faça o mesmo tipo de movimento pendular da estação de Beira Rio, passando por esta via, até ao hospital. Qualquer outra solução ou qualquer omissão nestas duas carreiras ou circulações será fatal para o Metro Mondego. Não aguentará a empresa durante 3 anos. Terá de ser obrigatoriamente fechada pelas leis que estão em vigor. E, portanto, sendo razoável, pensando sobre as soluções e não sobre os problemas, entendo que essa é a solução. Terá de decidir se é gasóleo, hidrogênio, que seja o mais ambientalmente possível, melhor. Que respondam aos quesitos que são dois muito diferentes dos que eram há 20 anos ou 25 quando começou a Metro Mondego. Que transportem pessoas com preço razoável, isto é o mais baixo possível, e com eficácia e fiabilidade horária. É isso que se quer. Depois, como são pintados de branco os autocarros, ou os trolleys, ou os BRTs, ou as carruagens das composições ferroviárias, enfim, é matéria que diz respeito aos esteticistas, mas não mais do que isso. E este é o ponto. Nós temos de rapidamente refazer o tecido urbano da cidade nesta área central, que está a ser desgraçadamente utilizado, com prejuízos significativos para a cidade, para a imagem da cidade e para a vida das pessoas que todos os dias aqui podem ou querem passar. E, portanto, este é o projeto de que falamos, não é de outro qualquer, e garanto-vos que ele foi feito com toda a atenção aos estudos, às estratégias, aos planos estratégicos e ao que foi publicamente assumido por todos os intervenientes nos tempos atuais e nos que antecederam. Por isso eu fui até 1930 e tal buscar as raízes de uma coisa que felizmente se fez bem, ou se pode fazer bem, assim haja
capacidade de realização. Sr. Presidente e Srs. Deputados, peço desculpa de ter sido longo, mas a razão por que apresento com esta intensidade de comunicação é porque, no meu modesto entender, este não é um projeto estratégico. Este pode ser um projeto fatal para Coimbra. E fatal não é porque vai trazer danoso. É fatal porque pode concluir-se por uma caracterização de Coimbra que de todo eu não gosto. É de Coimbra ser uma terra de ineptos, de incapazes, de diletantes, para quem é mais fácil destruir do que construir. Eu prefiro construir. E tenho a certeza que na nossa cidade, se fôssemos para o referendo, se não fosse o tempo perdido, o dinheiro de financiamento comunitário desperdiçado, não teria nenhum receio de afrontar todas as discussões com vista ao referendo, de intervir no processo, de explicar. E não tenho nenhuma dúvida sobre o resultado final também, diga-se. Agora, custa-me ver deliberadamente, não me levem a mal, mas matreiramente, introduzido o pau na roda para bloquear mais esta oportunidade. Será uma oportunidade perdida e, se for perdida, é fatal para a Coimbra, porque mostra o que a nossa cidade não quer ser. De gente que se entretém, mesmo na via das coisas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.